E a gente consegue ver, Júnior, que ele é claramente inspirado no Lúcifer, né, do cristianismo. Porque, por mais que Tolkien fez isso sem querer e depois na revisão propositalmente, né? Uhum. Mas ele era conhecido como o Senhor dos Presentes, né? Era muito belo, dava presentes, é, ele iludiu ali o povo de Númenor, né? Assim como até o Turing acabou de citar é, na passagem de Adão e Eva, né? Então, o que que a gente pode tirar disso, né? Eu entendo que quando o mal ele começa a oferecer, né? Você pode ter conhecimento do bem e do mal, você pode ser imortal, pode ser como Deus, né? Você pode ser como os deuses, né? No caso lá de Tolkien, você pode ser como os Sim, elfos, você pode viver para sempre, né? E a gente é iludido com isso, a gente passa a desejar, a partir de quando a gente sabe que isso é possível, a gente passa a desejar aquilo, né? E vai atrás, né? Acaba caindo nessa tentação. E tanto no nosso caso quanto no caso de Númenor, o resultado disso é a queda, né? No caso deles foi o dilúvio, né? Ninguém sobreviveu, quase ninguém. A gente tem alguns sobreviventes, né? O Noé, figura de Noé, né? Os Noés de Noé. O Noézinho e os filhos dele ali, que Uhum. depois foi um grande rei, né? É, na história do Tolkien, e que é importantíssimo para a história toda, ele, o filho dele e tudo mais. E para nossa também a figura do Noé, né? E da família Uhum. dele. Mas eu acho que o ensinamento, né? E o ensinamento cristão que a gente pode tirar disso é justamente essa tentação, né? Que ele causa, que ele oferece pra gente, e que se a gente cair, é a queda e o fim, né? É realmente uma destruição total, né? É muito difícil de você sobreviver. Tem os que sobrevivem, né? Tem os Noés ali, mas é o que eu entendi que ele quis colocar na história, né? É muito bonito quando o Tolkien fala também do esse valor da fidelidade dos fiéis, digamos assim, né? Que são aqueles que permanecem fiéis aos Valar, né? Aos elfos, às tradições de Númenor, né? Como eles são poupados, né? Daquela desgraça toda, né? E eu acho que trazendo para a nossa vida também, enquanto cristãos, de certa maneira a gente vive hoje numa sociedade como o Númenor, né? Perdeu-se mesmo das tradições, né, cristãs, né, das tradições morais, né, do Evangelho. A gente vive numa Númenor que está prestes a afundar, né? Se não literalmente, né, assim, mas moralmente, espiritualmente, né, uma sociedade que vai caindo nesse abismo, né, do vazio mesmo. E às vezes a gente esquece que nós, né, enquanto cristãos, somos chamados a ser esses fiéis, né, que permanecem ali, né, lembrando da aliança, né, que já foi feita conosco e lembrando de que um dia a gente vai encontrar essa dádiva da morte e nós precisamos nos preparar para ela. Porque o que aconteceu com o Númenor? Queriam tanto fugir da morte e acabaram foi indo ao encontro dela, né? Acabaram indo diretamente ao encontro dela, né? Tanto o rei com a frota dele, né? Quando eles vão lá para Valinor, né? E eles desafiam a interdição, né? Dos Valar, quanto o povo, né? Aquele povo que seguiu o rei afundou também, né? Todinho ali, né? E às vezes a gente esquece, né? De que existe um olhar sobre nós enquanto fiéis aí, cuidando de tudo, né? Que nos impede de afundar junto, né? Com essa Númenor dos nossos tempos, né? Aí onde nós temos os novos Pharaons aí, né, desafiando, né,
os limites, né, que os Valar impõem, que Deus impõe, né? Por aí vai. Então, eu acho muito legal esse valor que o Tolkien coloca no papel dos fiéis ali, né? E como você falou, Cristiano, quanto eles vão ser importantes na história da Terra-média, né? Aquele remanescentezinho ali, eram 9 navios, né? Que conseguem escapar de Númenor, né? Aquele remanescentezinho vai dar um trabalhão ao Sauron, né? Durante centenas e centenas de anos ainda, né? Tanto que o Sauron odiava, né? Os Dúnedain, né? Que é os descendentes aí dos Númenóreanos. Outra coisa assim, eu revisando aqui um parágrafo, né, que o rei de Númenor, ele tornou-se o mais poderoso tirano que já existiria no mundo desde o reinado de Morgoth. Ou seja, ele atingiu um estado de possessão, assim, no caso, ele atingiu um estado de manipulação tão forte e ele conseguiu aí perverter o negócio. E aí é que a gente percebe, né? Quando algo é muito bom, e quando ele se perverte, se torna pior ainda. Então é igual um anjo, né? No caso, Lúcifer. Ele era um anjo grande, imagina esse anjo mau. É a coisa mais feia do mundo. Então você vê a capacidade de um Númenoriano pervertido, assim, nessa ideia. E é interessante porque quando ele vai começando a envelhecer, ele começa a ficar atormentado pela morte. Ou seja, aquilo que ele tanto temia aconteceu. E eu acho que como o colega falou, né, e também você falou, questão que está muito presente nos nossos dias de hoje é o medo da morte, né? É o medo da gente morrer e é o medo não só isso, mas da gente envelhecer. E eu acredito que a doutrina cristã é a doutrina, eu estava falando, rapaz, olha, a doutrina cristã ela é a mais consoladora que existe, porque ela te dá uma certeza da morte, né? Uma certeza da vida eterna. E aqui nós temos também, que eu percebo, o materialismo forte, né? Ou seja, a ideia de um paraíso na Terra, a ideia de querer fazer um paraíso na Terra, que nós vemos hoje, por exemplo, não só no relativismo e no materialismo filosófico, mas nós vemos também até religiões que pregam isso. Um exemplo disso é o Testemunho de Jeová. Eles acreditam no reino da Terra. E Cristo próprio diz: o meu reino não é desse mundo, porque se ele fosse desse mundo, ele iriam me defender, mas o meu reino não é desse mundo, ou seja, a ideia de um reino espiritual perfeito e maior. Então eu vejo também no menor como esse apego ao materialismo, ao poder e tudo. E como o diabo, no caso Morgoth, Sauron, eles são o príncipe desse mundo, né? Eles têm um determinado poderio sobre este mundo, né? Tanto que Cristo, quando é tentado no deserto, a primeira coisa que Satanás faz, uma das tentações, é oferecer os reinos. Isso significa que existe um determinado poder, né, sobre essa realidade. Não um poder absoluto, né, como ficaram aqueles fiéis, né, no caso, os descendentes dos Númenóreanos. Mas existe um determinado poder. E eu acredito que Númenor é uma torre, assim como também dá um exemplo da Torre de Babel, né? Os homens quereram chegar a Deus por conta própria. As pessoas que estavam na Torre de Babel também queriam chegar aos céus, ou seja, queriam conquistar também a imortalidade da alma. E esse foi uma decadência, né? O Eric Wegelin, que é um grande filósofo, ele fala duas coisas, né? Assim, as duas formas do homem chegar, o homem tentar ser Deus foi no paraíso, o homem tentou ser como Deus na Torre de Babel, dessa maneira. Então, eu acredito que tem muito a ver a questão do materialismo. É isso. Então já teve. Vocês Diga sabem lá. dizer se
se eu fiquei com essa dúvida que eu li hoje, reli novamente o capítulo hoje para participar da reunião, e se o Ar-Pharazôn e se o povo dele tinham morrido realmente, porque no livro fala que eles ficaram tipo embaixo da terra e vão ficar lá esperando até o julgamento final. Vocês Interessante, entenderam né? assim? Pois é, E né? acabou que Eu também nem percebi isso aí. então acabou que eles nem morreram e foram castigados, né, nesse caso? Ou não? Eu lembrei de um episódio parecido que acontece no livro do Êxodo. Não sei se vocês lembram, os exploradores que Moisés enviou para reconhecerem a terra de Canaã. Quando eles voltaram, eles não queriam, né, guerrear para poder conquistar a terra. Então, quando eles voltaram, eles foram desqualificar a terra de Canaã diante do povo, né? E eles começaram a dizer: aquela terra é uma terra que devora os seus habitantes, é uma terra habitada por gigantes e tudo, né? Aí Deus castiga, né? Era Caleb, se eu não me engano, era Coré, não lembro o nome dele. E o grupinho dele lá, né, que estava fazendo isso, ele castiga com a terra engolindo eles, né? A terra se abre debaixo deles e engole. Então, a primeira vez que eu li essa parte da queda de Númenor, eu lembrei desse episódio bíblico, né? Uhum. Mas é isso literalmente que dá a entender. Eles ficam presos, tipo, presos, né? Até o juízo final, digamos assim, né? Como castigo. Porque eles Conseguem Eu o não que acho que eles foi, tivessem querem, que é a morrido, né? imortalidade. É. Eles Aí eu conseguem o que acho que eles foi, querem, que é a imortalidade. eu acho que foi aquele que eu lhe falei também, né, Júnior? Aquele episódio lá, né, que ele mandei o áudio, se eu não me engano, desse episódio bíblico. Tem muito a ver também com a. Ele Sim, que fala que foi. Só me lembra qual foi o episódio. eu falei que era números, que era que no livro de números já. Ou era ou era mas era exatamente esse mesmo, esse episódio que Deus ele faz essa o povo eles acreditam, né? O povo vai e cai. Ah, sim, E é sim, sim. interessante, Lembro, lembro. como eu havia lhe falado, eu fui pesquisar no catecismo qual foi a primeira palavra do nome Sheol, né? E o Sheol foi o primeiro lugar. Olha, os primeiros caras que habitaram o Sheol, que inauguraram o Sheol, foi esse pessoal que caiu. Porque eles ficaram aguardando o juízo final. Tá? A primeira ideia de Sheol, seja o mundo dos mortos, tá nesse aí que você Sim, falou mesmo. nesse episódio, né? E aí, o que o Moab falou anteriormente desse materialismo de Númenor, né? É bem real, porque junto com o medo de morrer vinha esse apego, né, às coisas. Apego à realeza, no caso dos reis, né? A gente vê que no começo ali o primeiro rei Elros, né? E os seguintes, eles eram reconciliados com a mortalidade deles, né? Viviam muitos anos, mas quando eles se cansavam, né, e entregavam o cetro, eles passavam isso tranquilamente para o descendente, né? E morriam. E o descendente, por sua vez, ia assumir ali o reinado. E isso, quando ele começa a pesar sobre eles, esse medo da morte, vai ficando mais difícil. Então, eles não entregam mais o cetro, né? Quando vai chegando mais no final da linhagem dos reis, né? Eles não entregam mais, eles adoecem, eles perdem a sanidade, né? Porque passaram do tempo, digamos assim, né? Mas eles começam a ter esse apego à realeza e as pessoas começam a ter apego ao Númenor, né? As riquezas, ao que eles construíram, né? Eles eram uma sociedade muito avançada, então eles só veem aquilo, né? Só o material. E aí entra a inveja. Começam a invejar os Vala, né? Começam a invejar os elfos, né? Então começam a se sentir injustiçados. É o que a inveja faz, né? Segundo a igreja, a inveja é o quê? A tristeza pelo bem do outro, né? Então, eu me sinto triste pelo bem, pelo sucesso, né? Pelo que o outro tem, que eu julgo não ter. Então, eu me sinto triste por isso. É como se fosse uma ofensa pessoal a mim, né? A gente vê essa dimensão da inveja aí muito grande, né? Nos últimos dias de Númenor também. Aí foi
episódio que o Valinor foi tirado do mundo material? Eu não entendo, até agora eu Isso, não entendo isso. é Primeiro, interessante isso. A Terra ficou redonda. Exatamente. a Eu Terra acho que era plana, Ficou redonda, era foi. plana, era plana, o Valinor estava lá e depois ficou redondo e Valinor foi embora. Foi? é isso mesmo. É tipo quando o Eru, né, abre essa fenda no meio entre Númenor e Valinor, né, que a água entra e puxa, né, Númenor para dentro, além daquela fenda. É como se ele retirasse Valinor, que é esse continente, né, abençoado, e a ilha de Erécia, né, onde os elfos moravam. Ele tira da vida dos círculos do mundo. É como se fosse mesmo para uma região espiritual, né? Aí o mundo se curva, né? E tanto que ele fala, né, que depois quando os homens vão navegar procurando Valinor, né, eles só conseguiam chegar no mesmo lugar onde eles tinham saído, né? Não, não tinha mais nada, digamos assim. Aí entra a dimensão da rota plana, né? Mas os elfos, eles ainda tinham essa graça, né? Se um dia que eles cansassem do mundo e eles quisessem ir para Valinor, eles achavam a rota plana, que é tipo uma ponte, né? Uma ponte espiritual que levava para o reino abençoado, né? Que só alguns tiveram esse privilégio, né? Além dos elfos, né? Frodo, a gente vê no Senhor dos Anéis no final, né? O Sam, o Legolas e o Gimli também, né? Tiveram a graça de ir. Tá sem som, Moab. Ficou sem som de novo o seu. Ainda tá. Pois é, Ismael, é bem interessante. Eu acho bem interessante esse conceito aí da rota plana. Turing está tendo dificuldades aí. Ainda está sem som. Deve estar nas cavernas, na Agofront. Tá muito Voltou? difícil, Ah, voltou. muito difícil. Pronto. Só uma pergunta, esse reino, né? É porque faz tempo que eu não tenho tanto contato com o Silmarillion, por enquanto eu tô na terceira era. Aí eu tenho uma outra. Então eu queria só uma dúvida. Nesse caso, vai só alguns para lá, tem esse privilégio, ou eles têm que ter alguma questão meritória, assim, para ir para esse reino, Júnior? A priori, todos os elfos tinham autorização para voltar para Valinor, né? Porque como eles estavam ligados ao mundo, né? E o destino deles era durar. Enquanto o mundo durasse, muitos deles cansavam. O passar das eras ia se tornando um fardo para eles, né? E Uhum. quando eles chegassem a esse ponto, eles podiam pegar essa rota plana e voltar para Valinor. Então, a priori, todos os elfos tinham essa autorização, né? Principalmente aí depois da Segunda Era. Inclusive a Galadriel, né? Que ela passa eras e eras, né? Já tinha recebido o perdão dos Valar, já podia voltar, mas ela, né, com certa teimosia, ela não só voltou no final da Terceira Era, né? Aí alguns recebem o privilégio. Um deles foi Frodo, por quê? Porque a Arwen cede o lugar dela para ele, né? Ela tinha decidido ficar na Terra-média, casar com Aragorn, então ela cede o lugar dela para ele. E já te dei um spoiler, eu acho que você nem chegou ainda nessa parte do Senhor dos Anéis, né? Pois é, eu vejo sempre no filme, mas eu tô esperando aí o Tolkien narrar mesmo, dizer as Ah, palavras dele. é porque o filme não deixa claro que a dádiva foi Arwen que deu a ele, né? É no livro que você vê isso. O filme não deixa claro, né? Mas aí depois o Sam também, porque tinha sido o portador do anel, ele recebe, né, a dádiva de ir para Valinor. E o Legolas
como elfo, vai, mas por causa da amizade dele com Gimli, ele consegue levar o Gimli também, né? Então, foram, assim, casos excepcionais que tiveram essa autorização, digamos assim. Entendi. No caso, por exemplo, da morte dos elfos, quando eles morrem, eles vão para o Salão de Mandos, se eu não me engano, é? Esse local? Isso. Aí eles passam um determinado tempo, é? É um determinado tempo, depois eles voltam de novo para a Na Terra-média, né? última reunião que o Sérgio teve aqui, ele até explicou um pouco disso. Não era necessariamente quando o elfo morria, ele voltava, não, né? Que era a reencarnação élfica. Isso era para casos bem específicos, como o próprio Glorfindel, né? Ele teve a autorização para voltar, né? Lúthien, de certa maneira, também, né? Ela volta com Beren, mas em algumas condições, né? Então, não eram todos os elfos que voltavam, não. Eles podiam permanecer para sempre lá. O salão de mandos ficava em Valinor, né? Então, eles podiam ficar Sim. lá definitivamente, né? Como a... Esqueci o nome dela, não sei se era o nome da esposa do Turgon. Acho que foi a primeira esposa dele, que morreu e ela não voltou, né? Então, dependia muito também da situação do elfo. No caso, por exemplo, também do Beren e Luffy, né? Ela escolhe, né? Ela escolhe ficar. Se eu não me engano, do Salão de Mandos. Tem esse episódio que eles vão pro Isso. Salão de Mandos. E, no caso, Ela ela vai pro Salão de canta, Mandos, né? aí tem um diálogo lá, né? Ela canta Tem um diante de diálogo lá. Mandos, né? E Mandos se É, comove e vai pedir por ela diante de se comove, Lântula, aí né? volta de novo. Isso mesmo. É, Ela teve a opção, como a Arryn, algumas eras depois, teria também. Lembrando que a Arryn é descendente dela, de Lúthien. Tanto Arryn quanto o Aragorn também é descendente deles, né? Os dois são. entendi.